Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Depois de um longo inverno, a gente está voltando agora aqui com a formação clássica, a formação oficial do podcast. Eu, Beca e Marcelo. E para proceder àquela apresentação que vocês já estão acostumados, eu sou o pai do João Pedro e da Giovana, Rodrigo Ferreira. Estou aqui com ela, a mãe da aluna, Rebeca Maia. Oi, gente, muito feliz de estar aqui novamente, retorno. Bem feliz aí da gente estar voltando com tudo. Esse ano tem muita coisa boa. E agora com menina, né? Exatamente. E o papai do Bernardo, Marcelo Vischer. E aí, pessoal? Bom dia com alegria. Hoje o Bom Dia tem que ser assim, porque a gente vai falar de carisma. Quem tem carisma tem essa pegada, esse jeito, que não é o meu. Depois vocês vão entender por quê. Para você que tá caindo de paraquedas aqui agora no TPS, se você recebeu esse link, esse áudio de alguém, então você não é nosso assinante, corre lá, assina, segue a gente nas redes sociais, segue a gente no YouTube. Lá no YouTube você dá se inscrever lá, um subscribe, e vai receber sempre, toda semana, os episódios novos. No Spotify também, no Spotify é legal porque você pode interagir com a gente, não só através de comentários, como acontece, por exemplo, no YouTube, mas através de quizzes que a gente coloca lá em todos os episódios. Então, vale a pena assistir a gente pelo Spotify. Eu falo assistir porque se você está em alguma outra plataforma de podcasts ouvindo só por áudio, a gente também está em vídeo. Você pode ver nossos rostinhos lindos e felizes nas plataformas de vídeo, principalmente YouTube e Spotify. Se você é nosso ouvinte, curte, gosta, considere nos apoiar lá no apoia.se/TPS, tá aqui embaixo o QR Code. É só apontar teu celular aqui para esse QR Code, ou então, aí nos comentários, você pode seguir o link do Apoia-se, e lá por 15 mangos, a partir de 15 mangos, você nos apoia. E é legal que você nos apoie, porque além de manter esse programa acontecendo, você tem uma série de benefícios lá. Um dos benefícios, Marcelo e Beca, que quem nos apoia tem, já com 15 cruzeiro, é poder pedir temas que quer que a gente trate aqui. E eu estou falando isso porque a gente recebeu algumas mensagens de alguns ouvintes e eu quero ler essas mensagens aqui, aí vocês vão perceber que algumas são pedidos de temas de talentos. Por exemplo, nossa querida Cláudia dos Santos Silva, lá no nosso episódio do Talento Harmonia, nosso episódio 126, ela pediu para a gente falar de restauração. Cláudia, a gente já falou de restauração. Se você procurar aí no nosso feed, você vai encontrar aí o episódio de restauração. É o nosso episódio 68, lá de setembro de 2021. A gente falou sobre restauração, Cláudia. Só procurar aí, você vai encontrar. Para te ajudar, já vou deixar aqui nos comentários, aqui na descrição desse episódio, o link para o episódio 68, nosso episódio de restauração. Obrigado pelo teu comentário. Também temos aqui o comentário da Melina Fávaro. Melina Fávaro, lá no nosso episódio 47, você não pode ser o que quiser, mas pode ser mais de si mesmo. A Melina comentou: episódios sempre ótimos. Gente, falem sobre o talento excelência, por favor. É meu número 1 e eu gostaria muito de saber sobre ele e como usar. Sucesso! Melina, vamos falar sim sobre o episódio excelência. Agora, deixa eu dar uma dica para a Melina e para todos os nossos ouvintes. Se você é um apoiador nosso, vai lá no apoia.se/TPS, manda uma mensagem lá, faz um comentário lá em algum post ou manda uma mensagem lá na caixa de mensagens pedindo o episódio. E aí, se você é nosso apoiador, você ganha o direito de que nossa próxima gravação seja o episódio que você pediu, tá? Então, para quem não é, Melina, não sei se você é a nossa apoiadora, se não for, considere ser R$15 ali por mês, além de você manter a gente aqui, você ainda ganha o direito de pedir o seu episódio. Caso você não seja apoiadora, sim, a gente vai falar sobre excelência, só que a gente segue uma ordem
de frequência que esses talentos aparecem nas pessoas no Brasil. Então, quando chegar lá no momento, a gente vai falar sobre o Talento Excelência sim. Tá bom? Obrigado por ser nossa ouvinte. Bom, temos também o comentário da Juliana P., que disse lá no episódio 125, ela disse: "Oi, Rodrigo, eu gostei muito da série, acredito que acrescente muito tanto para quem não conheça sobre os temas de talento, quanto para quem já conhece. Parabéns pelo podcast." Muito obrigado, Juliana, obrigado pelos comentários. E também a gente teve 2 quizzes que eu resolvi trazer para cá, no episódio 021, Tirando as Travas do Potencial Humano. Esse episódio, eu republiquei ele, né? Então, para quem acompanha a gente, percebeu aí que nesse ano eu republiquei 3 episódios antigos e um deles que eu achei que era legal o pessoal ouvir de novo. Um deles é esse episódio 021 com a Camila Glicério, a Ká, uma grande amiga minha. Beijo, Ká. E eu fiz uma pergunta lá, que era se você já tinha ouvido esse episódio antes. E olha que legal, 1/4 das pessoas não tinha ouvido esse episódio. 1/4 das pessoas que ouviram não tinha ouvido antes. Então, por isso é legal a gente republicar alguns episódios eventualmente. Eu sei que para quem já ouviu pode pensar, pô, mas eu vou ouvir de novo. Mas lembra isso, treinamento, aprendizado, é repetição. Então vale a pena ouvir de novo, você pega alguma coisa que você não captou lá atrás. Eventualmente a gente publica alguns episódios aí antigos. Também eu gosto de lembrar que de sábado, eventualmente de sábado, eu publico um trechinho de um episódio antigo nas minhas redes sociais. Então aí eu não publico o episódio inteiro, publico um trechinho, um link para o episódio antigo. Vale a pena ouvir também. E no Talento Harmonia, no episódio sobre o Talento Harmonia, episódio 126, eu perguntei se você tinha esse talento alto. E aí nós tivemos 60% das pessoas dizendo que sim, que tinham o episódio, tem, né, o talento alto. E é legal, né? 60% dos ouvintes estavam ouvindo ali sobre algo que eles têm alto, e de repente isso é bastante útil. 20% não tinham, e aí aprenderam a como lidar com pessoas que têm o episódio, pessoas que têm o talento harmonia alto. Tá com o episódio na cabeça. Tá com o episódio na cabeça. E 20% disseram que ainda não sabem se tem o talento harmonia alto, ou seja, provavelmente não fizeram o assessment ainda. Vale muito a pena fazer, pessoal, e saber aí se você tem esse tema e começar a usá-lo. Muito bem, mensagens lidas. Vamos ao nosso episódio sobre o talento carisma. Marcelão, você tem aí a descrição da Gallup para o talento carisma? Cara, eu tenho a descrição da Gallup do talento carisma e posso me arriscar. Você tem o seu talento carisma. Eu tenho o talento carisma, gente, que é o meu primeiro, então é aquela coisa... Eu tô hoje você assim... mesmo tem que falar, então, viu? Tenho um love com esse post, com esse episódio. Gente, talento carisma, afinal de contas, o que é o talento carisma? Bom, o talento carisma é exatamente essa nossa predisposição de pensar, sentir e comportar, que adora pessoas o tempo todo, quantidade de pessoas, variedade de pessoas, adora um encontro social, uma festa, uma convenção, uma feira, né? Aquela pessoa que adora estar com pessoas diferentes, conhecer pessoas diferentes e aprender com pessoas diferentes. Muito bom. Relacionar com pessoas diferentes. E a descrição da Gallup é: as pessoas excepcionalmente talentosas no tema de talento carisma adoram o desafio de conhecer novas pessoas e conquistá-las. Elas sentem satisfação em quebrar o gelo e estabelecer contato com alguém. É interessante que eu leio isso e me dá calafrios, porque carisma é meu 28º talento. Uau! Só não perdeu pra mim, viu, Rô? Porque o meu também é o 20º. Apesar de ter relacionamento no primeiro, meu carisma, né, tá em 20º. E é engraçado isso, né? Porque a gente sempre compara aí, né, o carisma com relacionamento, né? E como é diferente. Né? Então, é muito diferente você ter o carisma e você ter o relacionamento. O relacionamento tá mais ligado a relacionamentos próximos, onde você querer realmente... E é justamente o que me descreve. Eu amo estar com pessoas, mas eu amo estar com pessoas que eu já conheço. Exatamente, né? é o meu caso. De conhecer, de quebrar o gelo, isso eu não gosto.
Agora, depois que eu quebro, aí eu amo. Aí, se depois que você Gente, conversa, que é, você... Aí, pronto. Aí, deixa comigo que eu realmente gosto e amo estar com pessoas. Amo também um cafezinho, viu, Marcelo? Então, não é só por aí. Então, amo um cafezinho, Com um o encontro. Marcelo, com a Mas com o Paula, já Marcelo, não que eu já tanto. conheço, com o Rô, como... Com a Paula já nem tanto, você vai ter que apresentar ela pra gente, viu, Isso, Marcelo? exatamente, Introduzir, exatamente. fazer um meio de campo primeiro, pra depois a gente poder aterrissar, tá? gente, e olha que interessante sobre o talento carisma, que eu acho que é uma coisa bem legal a gente falar e quebrar inclusive, até o preconceito que algumas pessoas têm. Porque a Boa. gente tem a cabeça, né, na cabeça a ideia de que o carismático é aquela pessoa que é simpática. E não é verdade. Porque, gente, o Rodrigo é ultra simpático. Obrigado. Ultra simpáticas, são pessoas maravilhosas, são pessoas que têm expressões muito receptivas com o próximo, mas eles não são carismáticos, né? Olha que É tão legal a gente interessante. falar isso, Rodrigão, por quê? Porque às vezes as pessoas acham assim, eu não tenho carisma, então eu não sou Eu sou simpático, eu chato. não tenho... Eu Ou sou eu não chato. tenho jeito de ser educado com as pessoas, e não é isso, gente, calma lá, né? Você não tem salvo-conduto pra ser um chato, não, né? Uma autorização, né, pra ser chato com os O que outros. falou que eu posso ser chato. Não é assim, não. E aí entra aquele lance que eu sempre falo, que é ter um talento te faz alguma coisa. Não ter, não te faz o oposto disso. Exatamente. Ô Beca, você fez uma introdução interessante aí, eu queria que a gente aprofundasse um pouco nisso, que é, primeiro, eu acho que num primeiro momento, quando a pessoa começa a ler sobre os talentos, ela confunde os comportamentos, as atitudes de carisma com relacionamento. É muito comum as pessoas chegarem e falarem assim, pô, mas eu tenho relacionamento, deu relacionamento aí, mas eu não sou essa pessoa que tem um monte de amigos, que vive em rodinhas, etc, né? Como é que é? Qual que é a diferença, então, compara pra gente aí uma pessoa com carisma com uma com relacionamento numa situação real aí do dia a dia? Não, com certeza, Rô. A gente confunde mesmo. Eu mesmo também, quando eu vi lá o primeiro relacionamento, eu falei, nossa, eu achava que ia dar. Eu acho que eu tenho um relacionamento, sim, mas eu não achava nem que teria em primeiro. Que é justamente isso que você trouxe, porque eu não sou essa pessoa do quebra-gelo, né? Então, comparando aí, né? Fazendo uma comparação aí no dia a dia, quem tem carisma, ela chega numa padaria e ela vai fazer amizade. Ela vai falar com quem tá ali, né? Que ela pediu pão, O ela vai Marcelo falar com quem levantou a tá mão. na fila. Então, ela tá no mercado, ela olha pra trás, ela já faz um amigo, ela já quebra o gelo no elevador. Então, pensa aí, pra quem tem relacionamento, é terrível você entrar no elevador e você ficar aquele silêncio, você ter que puxar assunto. Então, Exatamente. pra quem tem relacionamento, isso é o fim. Agora, pra quem tem carisma, não. Ela tá no elevador, ela vai puxar assunto com cada um que tá ali, ou então ela vai iniciar uma conversa, ela vai soltar uma piadinha, ela é extrovertida, né? Então, normalmente tem o carisma, ele tem isso de extroversão, de sociável, né? De estar fazendo um link ali, uma conexão com tudo que ele vê, com as pessoas que ele encontra Gente, ali. sabe o que me mata? Uber que não fala. Pegar um Uber que não abre a boca. Isso é a morte pra mim, de verdade. Eu falo, gente, essa pessoa não fala. Como assim? Ela não tem uma história boa pra contar? Ela não tem uma... Não quer socializar, como assim? Eu adoro motorista de Uber. Aqui em casa, a Paula e, enfim, meu sogro e minha sogra, eles geralmente brincam e falam assim, eu nunca vi. Marcelo, você gosta de conversar com gente do Uber? Eu falo, adoro. Adoro pegar Uber. Não, com certeza. Então, esse é o clássico carisma, né? Então, no dia a dia, ele vai ser essa pessoa. Já o relacionamento, não. Ele não gosta dessa questão do quebra-gelo, né? Pra ele gosta de estar entre amigos, então ele vai estar ajudando ali amigos em objetivos, vai estar gostando de estar, mas tá na zona de conforto dele, que é com pessoas próximas. Então, eu acho que essa é a grande diferença aí quando você compara, né, o carisma com o relacionamento. E uma outra comparação que eu faço também, que o relacionamento ele tem muito essa coisa assim de ajudar amigos. E o carisma, ele tem muito essa questão da energia social. Acho que essa é uma comparação muito também, Boa. né, boa assim, da gente fazer, que diferencia bem. Essa coisa da energia social. O carisma é aquele que a gente quer sempre estar perto, quer que esteja em todas as festas que a gente faz. Por quê? Porque ele traz essa energia social. E o carisma, justamente por isso, por trazer essa energia social, ele é extrovertido. Ele é virado para fora. É muito interessante, por exemplo, isso que o Marcelo falou,
que eu e a Beca somos simpáticos, mas a gente não é extrovertido. A gente é mais introvertido. Um exemplo que eu gosto de dar sempre é que eu vou em qualquer evento que eu for social, a primeira coisa que eu faço é procurar alguém que eu conheço. E se não tiver alguém que eu conheço, eu fico num canto e fico ali esperando alguém vir atrás de mim. E isso vale pra tudo. Por exemplo, eu vou vou viajar, vou pegar um avião, o meu sonho é que não sente ninguém do meu lado. Porque se eu tiver aqui conversando com alguém num voo de 1 hora, eu chego no destino cansado, esgotado. Né? Eu prefiro ficar no meu livro. Ah, tá, mas aí sentou alguém do meu lado. Aí, então você é um chato. Não, aí eu vou conversar. Aí eu consigo, principalmente quando a pessoa puxa assunto, eu consigo desenvolver aquilo, tal. Agora, tem uma coisa interessante, até falando aqui me veio à mente, Marcelo, eu queria que você tentasse me ajudar a entender. Vamos lá. Coaching particular dentro do Talentos para o Sucesso. Porque eu sou assim. Ao vivo. Eu sou assim. Mas deixa eu contar uma história que aconteceu comigo no meu último treinamento que eu dei em Anápolis. Eu estava na recepção da fábrica, eu fui dar um treinamento dentro de uma fábrica, e estava chegando um grupo de pessoas. E eram uns italianos e uma brasileira que estava acompanhando esse grupo de italianos. E aí eles estavam ali fazendo cadastro para entrar na empresa, e essa mulher, falou o nome dela. E o nome dela era alguma coisa Bonovino, uma coisa assim. E eu ia fazer uma piada, eu ia falar, pô, não é à toa que tá com um grupo de italianos, né? Mas falei, não vou fazer não, a pessoa não me conhece, vai ficar chato e tal. Beleza, não fiz a piada e entrei e dei o treinamento. No dia seguinte, eu peguei o voo para voltar para Campinas e essa pessoa estava na poltrona do outro lado do corredor, essa moça. E aí eu tava sentado ali, eu vi ela ali, fiquei olhando, notei. No meio do voo eu tomei coragem, virei para ela e falei assim, era você que estava na empresa tal ontem? Ela, era eu. E aí a gente veio conversando ao ponto da comissária ter que chegar pra gente e falar, vocês estão falando muito alto, sabe? Alguma coisa do tipo. A pergunta que eu quero te fazer, Marcelo, é, qual que é a diferença, então, de eu conseguir ter esse tipo de interação com essa moça, desconhecida e tudo mais, e de alguém no meu lugar que tenha carisma, de você no meu lugar, por exemplo? Cara, essa pergunta é ótima. Esse seu exemplo é maravilhoso, porque às vezes eu tô no meio de um coach, de uma consultoria, e as pessoas trazem essas questões, assim, claro, travestidas de outros exemplos, mas é ótimo. A diferença é o seguinte, quanto tempo você fez treinamento com essa moça? E quanto tempo você esteve ali em Anápolis treinando-a? Na verdade, assim, eu encontrei com ela porque ela não estava no treinamento. Então, eu fiquei lado a lado com ela ali na recepção meia hora e depois levei mais uma meia hora no voo para conseguir falar com ela. Vai, uma hora. Mas olha, você partiu do pressuposto que você já tinha visto ela antes. E aí você né, como fala, um piso seguro, né? Um piso para você poder se lançar para uma interação nessa qualidade, né? A diferença é exatamente essa. Eu, por exemplo, se eu tivesse visto no avião e tivesse tido algum insight do tipo, eu teria feito a brincadeira sem ter a conhecido antes. Se você não a tivesse visto antes, provavelmente você não teria falado nada, né? Tanto que não falei na primeira vez que a vi. Gente, tem uma história ótima para contar. Uma vez eu estava também, quando eu estava no mundo corporativo, né, trabalhando em empresa, e eu viajava o Brasil todo, né, e com um executivo americano. A gente estava na fila do avião no Rio de Janeiro para voar para São Luís do Maranhão. E aí eu olho na fila, olho uma mulher, assim, completamente disruptiva para a época, assim, sabe? Naquele tempo que a mulherada gostava de andar só de cabelo liso, a mulher cabelo cacheado. Aí eu peguei e falei assim, nossa, a pessoa parece ser legal. Ela é diferente. Aí eu falei, queria tanto sentar ao lado dela no avião. Papum, gente, deu certo. Sentei ao lado dela no avião, por ironia do destino. A gente foi conversando o voo inteiro do Rio de Janeiro até São Luís,
E o mais legal foi que eu aprendi tanto com aquela mulher. Ela falou pra mim que ela era doutora em engenharia química, que ela tava indo vender uns terrenos lá nos lençóis maranhenses que ela tinha. Ele lembra tudo, olha só. Eu não Tudo. lembraria nada disso. Cara, e o Eu lembro melhor... que eu conversei há uma semana. Não, e aí ela me fala uma coisa que pra mim tem muito a ver comigo, né? E aí olha que interessante a combinação do meu talento, carisma, o meu segundo talento, que é conexão. Olha que interessante essa duplinha aqui. E o conexão fica procurando pontos de convergência o tempo todo, né? Ela me falou que os filhos dela estudavam numa escola de uma filosofia alemã chamada Waldorf. E aí ela capturou meu coração, porque eu adoro educação. E ela foi falando que o filho dela tocava harpa, que a escola era artística, que tinha uma pegada assim. E ela foi me explicando sobre a escola Waldorf lá naquela época, né, do tipo 2010, isso foi. E aquilo, nossa, achei super legal. Por fim, troquei contato com ela para ela me contar mais sobre a escola Waldorf, para ela me convidar para uma apresentação do filho dela de harpa da escola de Campinas. É assim que carisma funciona. Dificilmente você teria tido a ousadia de falar alguma coisa com essa pessoa se você não tivesse visto ela antes, né? Não tivesse tido nenhum tipo nem de contato visual. Acho que as pessoas que não têm carisma, elas têm um pouco de dificuldade de iniciar essa conversa. Muito. Né? Tanto é, Marcelo, que quem tá ouvindo esse episódio agora e tem carisma, ou até quem não tem também, vale a pena ouvir o episódio de relacionamento junto e comparar. Eu conto muitas coisas lá de relacionamento e vale a pena entender a diferença entre os dois, porque olhando para as diferenças, a gente entende melhor as características de cada talento, né? E uma das coisas, por exemplo, que você comentou e que é verdade é o seguinte: eu sempre, a vida inteira, quando adolescente e tal, sempre tive dificuldade de me aproximar de meninas. Eu tive uma namorada, por exemplo, uma namoradinha, que ela passava de carro, na época ela já tinha um carro, tal, passava de carro e olhava muito pra mim. E os meus amigos falavam assim: nossa, essa menina tá te paquerando muito. Vai lá, vai conversar com ela. Eu, não, imagina, não deve ser eu, tal. Na verdade, eu ia pondo obstáculos pra não ter que ir, porque o primeiro contato era muito difícil. E eu só fui conseguir ficar com essa menina quando eu descobri que ela era amiga de uma amiga minha, e essa minha amiga fez o meio de campo pra gente se falar, se conhecer, etc. É muito interessante isso. E um detalhe legal, né, trazendo para minha vida profissional, é que eu sou vendedor. Eu preciso falar com desconhecidos. Mas e aí, como é que eu conecto isso? Eu sempre sofri com prospecção. Sempre. A vida inteira, a minha maior dificuldade é prospecção. Eu sou um excepcional vendedor, mas eu sou péssimo em prospecção. Então eu tenho que ficar inventando, e aí entra até as dicas que a Gallup dá para lidar com pontos fracos, né? Eu fico usando ferramentas, então eu tenho robozinhos que ficam prospectando para mim, né? Eu fico inventando processos, metodologias. Eu, quando tinha a minha escola, eu contratava gente para prospectar, porque essa é a minha maior dificuldade no processo de venda, que é, para quem tem carisma, a maior facilidade. É o ponto de maior facilidade, né? Não, eu tava aqui pensando, porque e aqui me dando risada, assim, com o Rô falando, porque eu tinha justamente a mesma crise, né? Eu sempre fui, assim, desde o início, assim, da parte profissional, muito voltado para essa parte comercial, né? Então, sempre eu tava ligada de alguma forma à área comercial. Só que eu nunca gostei de prospecção. E era justamente sobre isso, né? Quando você trouxe isso aí. E aí muita gente, Rebeca, mas você é boa nessa parte do fechamento, da negociação, você é boa na fidelização. E, né, então todo mundo sempre olha para mim como boa no comercial, mas eu sei o quanto é custoso o primeiro contato, a prospecção em si. Então, por mais que eu faça, eu não gosto. Por mais que as pessoas olhem de fora e dizem, não, você é boa nisso. Mas eu internamente, é uma luta pra mim. E é justamente por conta disso. Porque quando eu tô usando o meu relacionamento, que já é na parte de fidelização, de negociação, tá massa. Agora, na prospecção, é uma luta pra mim. Então, é isso. Muito interessante. É o meu caso. Eu também sou desse jeitinho aí. E olha que interessante, né? É uma besteira a gente achar que pessoas carismáticas vendem também, tá bom? E vocês vendem também não sendo carismáticos. Por quê? Porque
vender vai muito além de ficar Exatamente. falando, né? De ficar, sei lá, Exatamente. se conectando com outras pessoas. Porque, por exemplo, Exatamente. eu tenho uma dificuldade, né, no processo de vendas muito grande, que é assim, eu não tenho empatia nos meus top 5, mas eu tenho conexão, e também tenho positivo, e aí conexão com positivo faz uma meleca, assim, do tipo, que você quer ajudar todo mundo, que você quer, sabe, aquela coisa do tipo, Uhum. você precisa fazer aquela pessoa ir pra frente, e blá, 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 e blu, 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 e aí você fala, quer saber? Ó, é o seguinte, paga uma que eu vou te dar 3, sabe, umas coisas assim? Entendeu? Então, nossa, Paula, minha esposa, às vezes ela fica brava comigo e fala assim, viu? Você esqueceu que você tem esposa, filho, pra sustentar? Não dá pra você ficar querendo descer a madre e Calcutá em você aí, não? Querer salvar o mundo, não, viu? Entendeu? Por quê? interessante Porque isso. a gente tem facilidade de talvez prospectar, mas na hora de fechar, a gente tem que ser mais estratégico, a gente tem que usar mais. E tem um lance, Marcelo, que vale muito a pena trazer como sugestão aqui para quem tem carisma e trabalha na área comercial, porque é o meu público, é o público que eu trabalho. Vendedores e que estão com dificuldade de vender, por isso vem atrás de mim. E muitos deles têm carisma. E aí, já direcionando até para os desafios de quem tem carisma, é muito comum vendedor que não está performando, o problema ser o carisma. Por quê? Porque o carisma tem uma característica muito interessante que é extremamente valioso, extremamente útil, mas pode ser desafiador na área de venda, que se vocês olharem, então, lembrarem a descrição da Gallup, ela fala assim, carisma adoram o desafio de conhecer novas pessoas e conquistá-las. Então, quem tem carisma é bom em conquistar pessoas. Então, assim, eu conversei com o Marcelo a primeira vez 10 minutos, eu já adorava o Marcelo, já queria ele no podcast, já porque é muito rápido em conquistar. Porém, às vezes, quem tem carisma se preocupa demais em não incomodar o outro, porque se ele incomodar o outro, se ele machucar o outro, se ele causar incômodo para o outro não vai gostar dele. Isso. E aí, vender é, de certa forma, incomodar. Pelo menos um pouco. Gerar algum tipo de incômodo, né? Eu terminei de ler um livro ontem de vendas, que o autor diz assim, venda é um processo de mudança. Você está tentando convencer o outro a mudar o que ele acredita hoje para uma nova crença, que essa nova crença é comprar de você. E todo processo de mudança é doloroso, é difícil. Quem vai vender precisa ter essa consciência de que eu estou tentando convencer o outro a mudar. E outra, eu vou ligar para o cara num horário que ele não quer, num horário que ele está incômodo, que ele está ocupado, ele vai ter que me atender. É incômodo. E o vendedor que não tem carisma, por exemplo, no meu caso, eu não estou nem aí se eu vou incomodar o Marcelo. Se dane, eu vou ligar para ele. Pronto. Agora, quem tem carisma alto, às vezes, né? Então eu estou com uma vendedora, por exemplo, cliente minha, que ela estava ameaçada de ser demitida da empresa, porque não estava batendo os números dela, as metas dela. 2 sessões de coaching, ela começou a ser elogiada dentro da empresa pelos resultados. Por quê? Qual foi a chave que a gente virou? É ela entender que ela não está incomodando, ela está ajudando a pessoa. Ela está fazendo a pessoa ter um resultado melhor, ganhar mais, etc., com aquilo que ela está oferecendo como produto. Mudou de prisma, né? De perspectiva. Exatamente. É muito legal você falar isso, cara. É incrível, porque, galera, pra ser people pleaser do que esses carismáticos, né? Pra agradar todo mundo. Não, e a gente leva na cabeça o tempo todo. A gente, no final do ano, fizemos uma viagem aqui com 11 adultos, 2 crianças e um idoso, tá? 11 adultos, uma criança, um idoso, 2 crianças. Caravana, como diria Silvio Santos. Todo mundo na mesma casa. Todo mundo na mesma casa. Aí o carismático, ele quer agradar aqueles anos, entendeu? E aí, a hora que ele se deu conta, o carismático aqui, né? Tô falando de mim, tava falando de outro, não. Cara, passou 10 dias, eu falei, gente, não fiz nada que eu quis. Por quê? People pleasing. Ficou vivendo em função dos outros. Porque eu não quero que o outro pense mal de mim, blá, 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 aquela coisa toda. E aí, a gente precisa lembrar que todo talento tem porão. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai lá dentro e fica ali comendo das sobras, né? E aí a gente precisa sair dali. Então, isso que você colocou, Rô, é incrível, muito bom mesmo.
É importante, né, a identificação, né, desses porões, né, do ponto cego, Sim. né, da barreira do Sim. talento, justamente para a gente, porque existem estratégias, né? Achei bem interessante essa história que o compartilhou com a gente, porque para toda barreira existe uma estratégia, para que Exatamente. você possa vencer aquela barreira ou aquele porão daquele talento. Então, você que tem Exatamente. carisma, diga assim, poxa, eu não posso vender? Não, você pode vender tendo carisma. Você só precisa encontrar a sua forma, né? O Exatamente. seu jeito e como você vai vencer aquela barreira e identificar aquela barreira. O primeiro É. passo é você identificar que você tem aquela barreira. E depois de como É. você pode realmente, né, tá trazendo e ultrapassando. Então, por isso que é importante a gente ligar, né? Porque às vezes a gente tem um Exatamente. estigma ali. Não, então o vendedor não pode ser o carisma, não pode ter carisma, Sim. não. É Isso. importante que a gente alinhe a função do que você faz É. os talentos que você faz, a função que você executa. Então, E para que a pelo gente... contrário, né, Beca? Isso, A exatamente. pessoa que tem o carisma, ela tem um superpoder que eu invejo. Quando a gente faz a brincadeira do amor, loucura e inveja, a minha inveja é sempre o carisma, porque é um superpoder que essa galera tem que me gera realmente um sentimento de inveja. O carisma, você falou que você inveja, né? O carisma é bom a gente fazer essa brincadeira pro carismático entender que ele é invejado nisso, porque tem muito carismático que acha que é um super impostor pelo fato dele ser carismático, entende? Exatamente. E Exatamente. quantas vezes eu me lembro do meu treinamento da Gallup, que o Caleb fez meu primeiro coaching lá, sabe? Aham, Aquela primeira aham. experiência que o pessoal dá de Atividade, você, aham. foi o Caleb. Aham. E foi muito especial. Caleb, você é incrível, cara. Caleb é. Ele pegou e falei pra ele assim, cara, ele falou, qual que é o objetivo da nossa conversa? Eu falei, bicho, conversa é o seguinte, quando eu li aqui que eu sou carismático, eu de fato entendo que eu sou carismático, mas eu não tô me achando carismático, cara, eu acho que isso é uma, não sei, eu acho que eu sou impostor. Olha Olha só. que interessante, porque os É. carismáticos, eles acham que pelo fato de eles conquistarem as pessoas rapidamente, facilmente, eles são impostores, mas não é, gente, é um superpoder, é uma bênção, né? Então, acho incrível você falar isso, Não, Rô. e é interessante isso, Marcelo, porque a própria Gallup fala que a barreira do talento carisma é falso e superficial, né? Deixa eu explicar o que é isso. A Gallup não está dizendo que quem tem carisma é falso e superficial, não é isso. O que a Gallup está dizendo é que quem olha de fora, eventualmente, pode achar o comportamento do carismático um comportamento falso e superficial por não ter esse talento. Eu não tenho esse talento, então eu acabo, às vezes, nomeando determinadas atitudes como isso. E, gente, todos os talentos têm isso, tá? Eu fui acusado, mais uma vez, como muitas vezes na minha vida, de ser arrogante. Isso tem total relação com o meu autoafirmação, com o meu significância. Eu sei que eu não sou, mas às vezes eu transmito isso, então eu preciso cuidar para que não passe essa imagem. O carisma é a mesma coisa, ele não é falso, ele não é superficial. Mas se ele não tomar cuidado, às vezes ele transmite essa sensação. Porém, tem 2 pontos que eu quero frisar aqui. O primeiro é, olha só que interessante, às vezes o próprio carismático sente isso nele. Pô, será que eu sou isso mesmo? Será que tá sendo honesto da minha parte? De vez em quando sou essa pessoa. Porque, às vezes, como carisma não é um talento comum, mas não é tão comum assim quanto uma realização, por exemplo, às vezes o dono desse talento acha que, pô, eu não vejo isso em ninguém, e eu vejo isso em mim, será que eu tô errado? E não, esse é teu superpoder. É isso que vai te fazer crescer, isso que vai te fazer ir pra frente, né? Eu comecei um coaching essa semana com uma menina, show de bola, fera pra caramba, e ela trabalha num cargo operacional e ela quer se tornar gestora. E ela olhou o relatório dela, por isso quem tá ouvindo a gente agora, se você tem o seu assessment e não passou por coaching, passe. É verdade. Nem que seja uma devolutiva. Porque olha só a postura dela. Ela é operacional e quer se tornar gestora. Fez o assessment e deu como o domínio mais fraco dela execução. E ela virou e falou assim, então eu não posso ser gestora. Eu falei, não, peraí, mas a gestora não é quem executa. Eu falei, defina para mim quem é um gestor. Ela falou, gestor é aquele que comanda as pessoas para que as pessoas façam coisas. Eu falei, então, não é você que tem que fazer. Quem tem que fazer são os outros. E ela, então, achando que não tinha talentos para ser gestora. E ela tem talentos maravilhosos, por exemplo, então, o carisma, a capacidade de
conquistar o outro, de quebrar gelo. Cara, que é uma coisa mais legal do que isso para ser um líder, ou para ser um vendedor, ou para ser qualquer coisa que você queira ser na vida. Desde que você vai interagir com gente, pô, esse talento é maravilhoso. Só que a própria pessoa, às vezes, desmerece ou não vê o valor nisso. Por isso a importância de você passar por um processo de coaching, que na primeira sessão com essa menina, ela já entendeu que o que ela achava que seria o ponto fraco dela como gestora é justamente o ponto forte dela como gestora. Olha só que interessante. Muito legal isso, muito interessante isso, Bem, né? bem interessante, Rô. Eu me lembrei, você falando também de uma pessoa que eu acompanhei, né, no coach, que era justamente assim, ele já era gestor, e a grande crise dele era justamente essa, em relação ao carisma, de que ele fazia contato com muita gente. Ele era também da área comercial, ele fazia tanto contato com equipes, né, então ele acabava interagindo muito dentro da empresa com muitas equipes, só que ele não conseguia sustentar aquela relação, aquele relacionamento ali. E aí, por isso, ele tinha essa crise dessa barreira, que era essa questão da superficialidade. Então, ele falou assim, e ele Perfeito. trazia isso, dessa questão do impostor. Ele falou, às vezes eu me sinto impostor. Por quê? Porque eu quero realmente dar atenção a todos, eu conquisto ali a pessoa, mas depois eu não consigo dar conta de tanta gente. Então, eu não consigo dar conta de tantas pessoas ali que eu me relaciono e toda hora é uma pessoa nova entrando na minha rede e eu não consigo realmente dar O conta que de é todos, fato, né? né? Que é O que é fato, fato, né? exatamente. O que é fato. E aí, no coach, a gente trabalhou justamente isso que você trouxe, que é você enxergar qual é a potencialidade do carisma, que é esse contato inicial, que é essa chamada inicial, e não a questão de você manter uma relação ali com poucos, né? Como, por exemplo, um relacionamento, que aí traz mais um direcionamento para um grupo menor, para algo. Não, você tem o poder de lidar com grupos maiores e com pessoas diferentes ao mesmo tempo, inclusive, com pessoas novas, fazendo relações novas, inclusive fazendo pontes. Então, a gente conseguiu identificar no coach que ele tinha uma grande potencialidade, que é fazer pontes entre pessoas. E aí foi a chave. Ao invés Que legal. dele ter que sustentar aquela relação, ele fazia já ponte com alguém da equipe dele que podia dar o suporte. Então, Ele quebrava o gelo e já passava para alguém. Ó, já vai lá, passava pra você cuida alguém, desse cara. Você... pra cuidar. Gente, E ele ficava fazendo as pontes. Então, foi o jeito assim, e ele super se adaptou, né, depois a essa estratégia e deu super certo, assim, nesse sentido. gente, Muito bom. olha que legal. A gente foi para São Paulo na terça-feira, né? E aí eu tava numa padaria com a Paulinha, minha esposa, meu filho, meu sogro e minha sogra. Aí meu filho andando pro lado pro outro e tal, né? Tá aprendendo a andar, cai, levanta, cai, gatinha. Aí uma senhora, enfim, duas senhoras vendo e gostando do que estavam vendo, começaram a conversar comigo, gatei numa conversa com elas. E eu, além de ser carismático, né, ter carisma, também falo alto, italiano, né, com as mãos, aquela coisa toda. Uma mulher do lado, ouvindo aquilo, viu que, enfim, estava sentada do lado da minha esposa, ouvindo eu conversar, e a moça me perguntou o que eu fazia, e eu falei de coaching, de carreiras, etc. Ela pegou a mulher que estava do lado, ouvindo a conversa, disse para minha esposa, viu, eu sou igual ao teu marido ali, quando eu vejo uma pessoa, falo alto, etc, super me identifiquei. Agora me fala uma coisa, ele tá falando que vocês fazem treinamento do quê? Quero saber, você não tem um cartão para me dar? Olha só como que a coisa, né, toma uma forma incrível, né? Então, carismáticos, usem isso pro bem, né? Tem muita coisa legal, Exatamente. Eu até brinco, eu falo que se você tem carisma, você tem que ter responsabilidade, porque senão é perigoso. Eu tenho um caso de um ex-cliente meu, né, que fez coaching comigo, que ele está no quarto casamento, tá? Carisma em primeiro, quarto casamento, porque ele confundiu conquistar pessoas com conquistar mulheres. Agora ele entendeu, então agora tá melhor, né? Pessoal, para a gente direcionar para o final aqui, uma dica, a gente falou bastante aqui de desafios, do carisma e tal, então vamos encerrar com uma dica de como usar o carisma positivamente. Vou dar uma dica aqui, né? A gente falou de gestores, então vou dar uma dica para gestores. Você pode usar o seu carisma para você realmente estar tanto fazendo o link com a sua própria equipe, quanto também um link ali, estar sempre conhecendo pessoas novas e estar quebrando o gelo ali com também pessoas de outras equipes. Então, é muito importante a interação intersetorial.
Então, eu vejo que quem tem carisma, ele é uma potencialidade aí para criar conexões intersetoriais. Então, crie conexões, quebre gelo, crie iniciativas sociais para vocês poderem realmente trazer aí uma interação intersetorial entre sua equipe e os outros setores e facilitar os resultados do negócio. Eu adicionaria que é importante você sempre manter atualizada a sua lista de novos contatos, né? Então, se expõe a situações em que você possa conhecer pessoas, não apenas pessoas do teu nicho, sabe, de atuação, mas pessoas de outros nichos, que geralmente a criatividade está no olhar do outro. Então, da outra área de conhecimento, do insight vem de outro lugar. Então, se você não tem a sua lista atualizada, você pode usar disso como uma estratégia aí, ganhar valor, né? Valor agregado aí. Então, minha dica é essa. Eu vou dar uma dica que é quase que uma dica padrão minha que eu dou para todo vendedor que tem carisma, que é contate pelo menos uma pessoa a mais todo dia. Eu tenho um caso muito interessante de um diretor de marketing de uma empresa, uma multinacional, que ele estava desempregado e estava procurando emprego, 2 headhunters tentando recolocar ele, não conseguia, e ele veio atrás de mim para fazer coaching, e ele tem carisma em primeiro, e uma das tarefas que eu dei para ele foi começar a falar com pessoas no LinkedIn sem um objetivo estrito, sem chegar e falar, eu vou falar com pessoas para conseguir um emprego. Não, adiciona pessoas e vai conversando, deixa fluir, além do que ele já estava fazendo, óbvio, né? Esse cara, em 4 sessões, conseguiu se recolocar, né? Por quê? Porque ele começou a conversar com gente, primeiro, aquilo energizou ele, até para ele fazer outras atividades, mas ali, acabou falando, eu conheço uma pessoa, eu conheço uma outra pessoa, não sei o quê, e foram indicando, e ele acabou conseguindo se recolocar. Então, a minha dica padrão aí para você que tem carisma e especificamente para você que é vendedor, aumenta o número de contatos diário em pelo menos uma pessoa. Bota uma pessoa a mais todo dia, entra no LinkedIn, vai lá, procura alguém e conversa com essa pessoa, faz contato com essa pessoa. Com certeza você vai colher resultados interessantes depois disso. É isso? Muito bom. É isso. Muito bem. Então, para você que ficou com a gente até aqui, obrigado pela sua companhia. Lembre-se de se inscrever, assinar o podcast, considere nos apoiar aqui no Apoia-se, apoia.se/TPS, e lá você vai ter um monte de benefícios. Também compartilha esse episódio com seus colegas. A gente está retomando os episódios inéditos aí agora, a partir de agora, então o número de visualizações deu uma caidinha no começo do ano. Vamos retomar esse número de visualizações, compartilhando esse episódio com os amigos. Deixa eu falar uma coisa importante aqui, que a gente quase não fala, mas vale a pena falar. A gente não quer que você compartilhe isso para a gente ganhar dinheiro e ficar rico. É que quanto mais vocês compartilharem, mais gente vai ouvir, mais gente vai encontrar o podcast, mais gente vai usufruir dessas informações, mais a gente fica animado em fazer mais episódios. E, de repente, até quem sabe, um dia mais do que um episódio por semana. Eu tô com uma coach nova agora, que fez um depoimento muito legal, que eu comentei até no episódio anterior. Quem não ouviu, ouve lá. E ela disse o seguinte, ela falou, eu não sei como que eu comecei a ouvir vocês. Apareceu para mim lá no Spotify e eu comecei a seguir. Então, por que apareceu no Spotify? Porque quando começa mais gente seguir, o Spotify começa a recomendar e aí mais gente vai ouvir. Então, faz isso, compartilha, curte, interage com a gente. Quanto mais vocês fizerem isso, mais a gente vai ser recomendado. Para quem nos acompanha sempre, nosso mais sincero obrigado. A gente se vê então na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse podcast tão carismático que está sempre se conectando com mais gente aí para falar de pontos fortes. Beijo para vocês, tchau, tchau. Beijo! Tchau, gente. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.